Pontualmente, 14 horas, na segunda-feira, dia 16 de maio de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, medicina ancestral, principalmente a acupuntura, que eu sempre falo aqui, que é a minha especialidade. Eu sou acupunturista formado com pós-graduação em acupuntura, com muita honra, amo acupuntura, mas também a gente traz as técnicas de ponta, com a medicina quântica e etc., né? O que há de mais moderno na área da medicina para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui, com muita propriedade, que o bem-estar significa você saber quem você é, o que você está fazendo aqui e etc., né? Tem um bem-estar com várias capacidades, né? Você desenvolver as coisas que você tem, capacidades inatas, né? Que nasceu com você, combater as coisas que não são muito legais, que todos nós temos. Eu não pense não que só eu aqui que sou muito bom, ou nossos entrevistados são maravilhosos, eles são de fato, mas a gente sempre tem alguns defeitos, entre aspas, né? Tem algumas coisas que não são muito bem tratadas, que nós trazemos na nossa genética, na nossa ancestralidade familiar, na nossa história de escola, nossos traumas e etc., que nós precisamos realmente trabalhar e se modificar, se transformar. Esta é uma grande questão. A medicina chinesa, em especial a acupuntura, ela se baseia em uma sabedoria ligada ao taoísmo. É muito interessante, muito importante que cada tema que nós tratamos aqui, a gente sempre faz algumas ilações, algumas comparações com a medicina tradicional chinesa e com a cultura chinesa antiga, não a atual, a antiga, que é bem diferente, diga-se de passagem. Em relação ao tema que nós vamos tratar hoje, sobre a reposição hormonal, esse tema polêmico, nós temos que lembrar que a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica trata das glândulas endócrinas como grandes glândulas que produzem secreções de determinados hormônios e que por acaso estão ligados, não é por acaso na verdade, mas estão ligados aos chakras, né, que são centros de energia que começam desde a cabeça, vai até a área genital de cima para baixo, ou começando na área genital e desemboca na cabeça, no cérebro, de baixo para cima. E cada um desses chakras estão ligados às glândulas endócrinas que produzem esses hormônios. Começa com as gônadas, depois tem o umbilical, depois tem o esplênico, que é ligado ao baço pâncreas, depois tem o coronário, que é o cardíaco, que é ligado ao coração, mas também ao timo, depois tem o laríngeo, que é ligado à tireoide, depois tem os da cabeça, que são ligados principalmente à hipófise e pituitária. E hoje nós vamos falar sobre este polêmico assunto, a questão hormonal, as suas reposições, inclusive as esteroidais. Tem um tema bastante polêmico. Será que os hormônios, a reposição hormonal causa câncer? As pessoas sempre falam, não, mas a reposição do hormônio é perigosa porque pode causar câncer e etc. Nós temos já várias perguntas aqui, já com a chamada do programa, tem várias perguntas sendo realizadas. Eu agradeço muito a sua participação. Acompanhe com a gente, mande suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos respondendo aqui, vamos questionando e vamos colocar um pouco de lenha nessa fogueira, né? Afinal de contas, até o entrevistado falou assim, você bota fogo e eu apago. Vamos ver se ele é um bom bombeiro, porque incendiário, com certeza, eu me garanto. Muito boa tarde, doutor Naif Tadeu, é nosso convidado de hoje, cirurgião plástico, nutrólogo, colega, amigo, além de colega de profissão na área da saúde, nós somos amigos pessoais. Muito boa tarde, doutor Naif, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa Salutes. Boa tarde, o prazer é meu e a escolha do tema com certeza é muito interessante e vai gerar muita polêmica. Muita polêmica, e vamos ver se a gente, na medida do possível, vamos colocar nossos pontos de vista, não precisamos chegar a nenhuma grande conclusão, né? Porque a democracia e a unanimidade, como diz meu professor Dr. Evaldo, é burra, né? Então não temos grandes unanimidades aqui. É fato que a reposição hormonal causa câncer, Dr. Naif? A gente precisa entender quando se fala de hormônio ao que estamos nos referindo. Que tipo de hormônio? Não só tipo. Nós aprendemos durante todos os cursos de formação,
somos induzidos a chamar substâncias produzidas pela indústria farmacêutica, patenteadas, que, portanto, não existem na natureza para poder ter patente, mas que fazem funções, quando colocadas no corpo humano ou de animais, fazem funções muito semelhantes aos hormônios que o nosso corpo produz. Essas substâncias, por serem diferentes dos nossos hormônios, mas chamadas de hormônios por nós, um exemplo clássico, anticoncepcional. Que toda mulher toma, é uma mistura de hormônios, né? Na realidade, aquilo não são hormônios, são hormonoides, são substâncias parecidas com hormônios. O que é hormonoide? É um hormônio cujo um radical foi modificado para que ele não seja encontrado na natureza, nem nunca produzido antes por nenhuma substância ser vivo, para ser inédita e poder receber patente. Porque a patente tem vantagens comerciais. Uma empresa não vai investir num produto se ela não garantir uma patente. A patente garante 17 anos de exclusividade. Desde que não se encontre na natureza. Sim, para poder registrar a patente. Aí aceita a patente, você tem 17 anos de uso exclusivo. Você pode vender, emprestar, alugar, alguma coisa, mas é sua patente. Mais ou menos, durante 7 a 9 anos, é o tempo dos estudos para que você possa, entre aspas, comprovar a efetividade dessa patente. Uma vez comprovada a efetividade, se você gastou 9, te sobraram 8 anos ainda para você trabalhar livre no mercado, com preço livre, sem concorrente, sem nada. Por isso que quando termina uma patente, o preço normalmente cai do produto. Que outras pessoas podem produzir aquela mesma molécula. Todo mundo pode produzir, e o fabricante inicial, o descobridor, também, vamos ser justos, já pôde reaver todo o investimento que ele fez em pesquisa, porque pesquisa é uma coisa muito cara. Aqui no Brasil, que se torna barato porque tem mão de obra gratuita para fazer isso, mas isso fora do Brasil é muito caro porque o pesquisador ele cobra pela hora de trabalho dele. O hormonoide, então, seria, eu posso fazer uma ilação ou chamar o hormonoide de um produto sintético em relação à natureza? Não, porque ser sintético ou ser natural não caracteriza isso. Você pode sintetizar um produto igual ao natural, você não poderia patenteá-lo. Aliás, os primeiros hormônios que foram comercializados, isso começou com a descoberta da adrenalina, foi o primeiro hormônio descoberto em 1898, 1900. E de lá para cá, os hormônios, eles eram todos hormônios iguaizinhos aos nossos. A necessidade da patente é que fez a modificação. Mas essa modificação pode fazer mal para o organismo. Ela faz mal, mas por outro lado, eles também levam em consideração a potencialização do efeito desejado. Maior. Muito maior. Do que o hormônio natural. Muito maior do que o hormônio verdadeiro, que precisou receber o nome de bioidêntico, que não havia essa necessidade, mas precisou receber, embora no Brasil isso não seja reconhecido. Se você clicar, entra numa pesquisa de revistas indexadas, por exemplo, o Google Scholar, o Google Acadêmico, você vai encontrar mais de 1000 trabalhos científicos que no título contém Bioidentical Hormone, né? Quer dizer, hormônios bioidênticos é um termo utilizado mundialmente. No Brasil, esse termo foi um pouco depreciado, tanto que hoje você vai escutar muito se falar em hormônios isomoleculares, substâncias isomoleculares, para identificar que é igual à nossa molécula, não tem absolutamente nenhuma diferença. Quando você fala o hormônio causa câncer, o colega, quando fala isso, ele está se referindo ao hormonoide, ao produto que vende na farmácia, encaixotado, né? E com a marca, o Rzinho lá de marca registrada, ou o TM do trade maker. Quando nós falamos em hormônio, nós deveríamos estar nos referindo à substância pura, como ela é, que na farmácia eles chamam de base. Por exemplo, testosterona base, o que é para eles? É a testosterona verdadeira. E quando eles falam só testosterona, eles estão se referindo aos testosteronoides que vendem no mercado, que por questões comerciais, não vai citar nomes aqui, mas aquele que você compra na farmácia e que dizem, isso é testosterona. Quando você compra um anticoncepcional, isso aqui é hormônio. Ele não tem estrogênio, estradiol e progesterona. Ele tem um estradiol modificado com um radical químico e tem um progestágeno,
que é uma progesterona também modificada. Quer dizer, essas modificações dos hormônios para ter uma questão do registro de patente que aumenta a potencialização desses hormônios no organismo e esses hormonóides podem eventualmente causar efeitos colaterais indesejados. Inclusive o câncer. Inclusive o câncer. Porque, sabidamente, os estrogênios, que são o E1, que é a estrona, o E2, que é o estradiol, e o E3, que é o estriol, eles são muito diferentes quanto à ação, os nossos bioidênticos, os produzidos no corpo humano. O estradiol, por exemplo, o E2, que é o mais dominante, ele é um hormônio proliferativo. Então, ele facilita, em alguns casos, em alguns tipos de tumores, ele facilita o crescimento do tumor, mesmo fabricado no nosso corpo. E quando ele está em dosagens indevidas, principalmente no sexo errado. Por exemplo, aumento de estradiol no homem causa câncer de próstata. Isso é sabido. Progesterona também? Progesterona não. O homem necessita, inclusive, de um pouco de progesterona, porque a progesterona, ela na realidade é um inibidor da aromatase, que é uma enzima que faz com que a testosterona se transforme em estradiol. Então, ela evita essa transformação, ela mantém ela como testosterona. Entendeu? Enquanto eu estava falando, eu fiz uma pesquisa aqui, só em hormônio no Scholar, dá mais de 9.150 trabalhos. E se colocar bioidêntico, hormônio bioidêntico entre aspas... 2.160. Exatamente. Ou seja, o mundo inteiro científico reconhece o hormônio bioidêntico. E houve essa necessidade de chamar de bioidêntico porque nos ensinaram erradamente, nós temos um vício de décadas de chamar para esses hormonóides de hormônio. Não, aquilo é hormônio. Então, quando se refere a hormônio, já se refere como sendo uma coisa demoníaca, né? Já é a palavra já é pejorativa. Olha, aquilo é hormônio, ou seja, aquilo faz mal. E não é verdade. E por que tem essa pecha contra o hormônio bioidêntico, sobretudo aqui no Brasil? Por conta do quê? Isso é muito difícil saber. Eu tenho a impressão que o Brasil é o melhor mercado farmacêutico do mundo. Mesmo porque o que se libera de porcaria aqui também é... Não por isso. Porque o Brasil ele junta duas coisas fundamentais que facilitam a vida da indústria farmacêutica. Primeiro, a falta de tradição cultural faz com que o povo goste de novidade. E gosta de um remedinho também. Não, né? E de novidade. Né? Você recebe no consultório o paciente perguntando em todas as áreas. Isso não é só na área da saúde e nem só na área da prescrição de medicamentos, de farmacológicos. Por exemplo, na área da cirurgia, o paciente entra no consultório e pergunta: doutor, qual é a última novidade que o senhor tem para a pálpebra? Se você chegar em Londres e lançar uma novidade qualquer, você vai levar 10 anos para conseguir usar num londrino. Ele jamais vai aceitar uma novidade. Aqui em 6 meses já tá na prática. E com uma grande vantagem, se paga caro pela novidade, se paga mais pela novidade. O carro que vai ser lançado no Brasil, a fila de espera, o cara paga ágil para ser o primeiro a receber um carro que ele não sabe nem se vai quebrar na esquina, porque não tem experiência, ninguém usou o carro, ninguém fez nada ainda. Então isso é cultural. Então isso para a indústria farmacêutica é fantástico, porque ela lança o remédio aqui, ela vai testar realmente em grande massa o remédio, recebendo com juros e correção o valor do medicamento. Diferente, por exemplo, da África, onde os testes são feitos sem ônus. O povo não tem dinheiro para pagar, mas também aceita novidade. Aqui não, se aceita novidade e se paga caro por ela. Eu quero lembrar ao teleinternauta que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Aliás, esse próximo final de semana tem um curso de pós-graduação promovido pela Quantum Bio, no qual eu estou participando. Já temos aula aí sábado e domingo o dia todo. Falamos com a assistência técnica de Marcelo Melo e Iago Matsumoto. Eu quero lembrar ao teleinternauta também que, por intermédio das pesquisas do Dr. José Roberto Cater, a Quantum Bio desenvolveu uma linha chamada Organos, levando em conta a medicina antroposófica, não só a vibração dos produtos, mas também dos órgãos, das cores, dos planetas, dos metais
E tem um produto especial da Organos que é o Tirequê, para tireoide, ativa a tireoide, essa linha, o Tirequê. Tem um outro produto também, o GHL E+, que ativa o eixo hipotálamo-hipófise, que também faz com que a tireoide volte a funcionar em seus amplos aspectos. Eu estou falando disso porque nós temos várias perguntas aqui ligadas à tireoide. A Lilian Wojtkowski, eu acho que é assim, Lilian, se não for, você me perdoa a sua pronúncia do seu sobrenome. Boa tarde, Dr. Naif, boa tarde, Baldan. Estou há 4 meses com níveis de TSH e T4 super altos e congelados. Meu endócrino chama de doença grave. Por favor, o que pode ter desencadeado e como fazer para voltar aos níveis normais sem o uso do Tapazol? Também gostaria de saber a sua opinião sobre o congelamento da glândula da tireoide com tratamento de iodo. Agradeço e parabenizo o programa, como sempre, muito esclarecedor. Obrigada, Lilian. Eu acredito que os níveis de TSH estejam baixos, né? E o de T4 alto. Imagino, né? Imagino, né? Dá para depreender aqui, né? Ela pode confirmar isso depois. Mas se isso se concretizar, ela estaria diante de um quadro de hipertiroidismo, ou seja, uma função a mais do que a normal da glândula. Isso aí pode ser confirmado pela temperatura basal. Ela deve ter uma temperatura basal cuja média vai estar acima de 36,9, né? A média de 5 dias. Quando você apresenta esse quadro de hipertiroidismo, o endocrinologista, óbvio, tem uma experiência muito grande nisso. E há necessidade realmente de você fazer o controle, e o Tapazol é uma droga de eleição, de escolha para isso, né? Para fazer o controle. Sim. O que não pode é você, diante de um quadro desse, que pode se agravar, você ficar procurando alternativas sem estar usando nada. Se ela quer mudar de tratamento, se ela quer partir para um outro tipo de tratamento, eu concordo. É possível ter outra linha. Só que ela não pode fazer isso e ficar à mercê de uma glândula hiperfuncionante. Porque isso dá repercussões cardíacas, isso dá uma série de repercussões sistêmicas. Com relação ao iodo, porque ela pergunta do iodo, o uso do iodo. Nesse caso, seria o iodo radioativo. Nós temos 3 tipos de iodo. O iodo radioativo, o iodo orgânico, que é ligado a carbono, que também faz mal para nós, e o iodo inorgânico, que quando associado com iodeto, ele vai. Porque a tireoide, na realidade, ela consome iodeto e não iodo. Né? Mas você usa o iodeto radioativo, através do iodo radioativo, para destruir a tireoide. Teoricamente, isso seria uma manobra inteligente, se não houvessem outros órgãos onde tem muito mais concentração de iodo do que na tireoide. Ou seja, você vai destruir esses órgãos também. Então, eu jamais prescreveria iodo radioativo por esse motivo. Dos 100% de iodo que nós temos no corpo, e se tiver uma quantidade suficiente de iodo, nós vamos ter mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo, apenas 50 miligramas, 3,5% apenas está na tireoide. Ou seja, você precisa colocar 100 de iodo para chegar a 3,5 na tireoide. 3,5. Aí você me pergunta, e os outros 96,5? O que acontece? Eles vão para o estômago, para o esôfago, para o útero, para o ovário, no homem para a próstata, para as mamas e para a pele. Glândulas salivares, que são órgãos iodo dependentes. Então você vai, se ele é capaz de destruir a tireoide, que só recebe 3,5% dele, você imagina um órgão que recebe 20% desse iodo que acontece. Que será destruído também. Então isso leva a uma esterilidade, entendeu? Tem a ver com endometriose, porque a mesma Lilian pergunta, eu também gostaria de saber a opinião do Dr. Naif sobre o tratamento da endometriose. Ela tem a doença há 1 ano e trata com alurene. Tem a ver a endometriose com a disfunção tiroidiana? Não, aí já é outra coisa. Aí já é uma reação autoimune ao próprio sangramento que cai dentro da cavidade abdominal. E aquilo provoca aderências e muita dor. Inclusive tem mulheres que não conseguem nem ter relação sexual plena por causa da dor intensa por essas aderências. Aí o tratamento ideal é você fazer altas doses de progesterona, e nós entramos na coisa do bioidêntico, né?
Você pode usar o LDN, que é a low dose naltrexone, é interessante. A vitamina D3 em dose alta é interessante. E o pessoal que tem experiência com a ozonioterapia utiliza muito a ozonioterapia vaginal na tentativa dela penetrar pelo útero e até mesmo cateterizando o colo do útero, o orifício do colo uterino e injetando ozônio para através e quebrando aquelas aderências. Porque a endometriose não causa só as aderências fora do aparelho ginecológico em contato com o intestino e a cavidade peritoneal. Também internamente. Ela causa também internamente. Então, no útero se forma bridas, nas trompas se formam bridas, que obstruem a passagem de óvulo, tem todo esse do espermatozoide se encontrar com o óvulo e tudo. E essa, digamos assim, lavagem com ozônio, né? Ela promove a ruptura dessas fibras, porque ele, para a fibrose, é espetacular. Então, ele promove a ruptura dessas fibras e a permeabilização de novo da trompa. Com essa repermeabilização da trompa, ele cai na cavidade abdominal, esse ozônio, sem a necessidade de você fazer uma punção transparietal, que é uma das formas de injetar ozônio na cavidade, mas já com risco por ser mais invasiva. Uma sonda no colo do útero, através da trompa, você faz o mesmo processo. Muito mais fácil, rápido e direto. Muito mais fácil, e vai atingir também todos aqueles focos de endometriose que estão implantados em toda a cavidade abdominal, bexiga, reto, sigmoide, toda aquela região. E existem colegas que têm a ruptura dessas fibras já na primeira sessão, entendeu? De ozonioterapia. Isso normalmente são recomendadas 15, você já entrevistou a Maria Emília, eles fazem isso muito bem, a ABOS, né, que é a Associação Brasileira, sim. Tem estudos bem avançados sobre isso. José Barbosa pergunta: olá, Baldan, boa tarde, eu tenho uma pergunta para o nutrólogo Dr. Tadeu. Ele toma Lugol quelado, 2 gotas todos os dias, mas quando junto com a aloe vera o paladar melhora e desaparece a cor. Parece que a reação química que altera a fórmula deve continuar ou não? Eu não misturaria, entendeu? Eu não misturaria, porque senão nós vamos ter que fazer o limão também tira a cor do iodo. E tem gente que toma o Lugol com limão. Quando você pinga o limão, né? E é recomendado? Eu gosto que tome o limão antes, né? Porque eu acho que o limão ele vai preparar o estômago, deixar o estômago com a sua acidez ideal. Ele já vai passar para o sangue, quando ele estimula no sangue a produção de bicarbonato, ele já alcalinizou esse sangue. Então, quando você vai tomar o seu de jejum, ou tomar o seu primeiro suplemento da manhã, que seja o iodo, né? O iodo não tem necessidade de tomar em jejum, não há necessidade. O iodo você pode tomar a qualquer hora do dia, né? Os japoneses têm iodo excelente e eles usam iodo na hora da refeição, comendo alga. Né? Então não tem essa necessidade de inventar. Como o iodo ajuda na tireoide também, né? Mas ele ajuda em todos esses outros órgãos, o iodo do Lugol, ele não tem necessidade de ser tomado em jejum como os suplementos hormonais tiroidianos, T3 e T4. Tem que se saber com relação à tireoide que o T4 ele é um pró-hormônio. O hormônio na realidade é o T3. Só que a tireoide produz T4 na proporção de 80% para 20% de T3. E essa presença de T3 é importante por esse T4 virar T3 durante o dia. Porque o T3, a vida dele é muito curta. Então o T4 que tem vida longa, de mais um pouco de 24 horas, ele fica soltando T3 o dia inteiro, que é o hormônio tiroidiano, que é o quem vai entrar na célula. Ao passo que se você não tiver T3, esse T4 tem a tendência a virar T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Então, em vez de você ficar ativo, entendeu? E todo o seu sistema orgânico funciona bem e o seu metabolismo estar normalizado, você vai estar com hipometabolismo, você vai estar num estado de hipotiroidismo que pode ser secundário. Né? Você tem a dosagem de T4 e dosar só T4 livre e TSH é outro problema, porque você pode ter uma quantidade muito boa de T4, mas ele não está virando T3, está virando T3 reverso. Aliás, essa é uma das perguntas da Angélica Rodrigues. Boa tarde, gostaria que o Dr. Naif me explicasse o resultado do exame dela de TSH, que deu 0,000 e T4 1,76. O médico não disse nada, só pediu para repetir o exame. Ela tem 62 anos, falou que você não sabe se estava ligado ao tema, mas tudo bem. Perguntamos aqui sobre a faixa de normalidade do laboratório de 0,7 a 1,48. O dela, repetindo, está 1,76, ou seja, o T4 está alto e o TSH deu 0.
enquanto que os parâmetros do laboratório deveria estar entre 0,35 e 4,94. 4,94 é muito para TSH, né? Se ela não faz suplementação de hormônio tiroidiano... Angélica Rodrigues. Se a Angélica não faz suplementação de hormônio, esse TSH tem valor. Ou seja, ele indica que ela deve estar num quadro de hipertiroidismo. Vai estar 0,0. Porque ele está muito baixo, ou seja, a tireoide produz tanto que a hipófise está quietinha lá, não fica estimulando a tireoide a produzir. O TSH, ele é o inverso. Quando ele abaixa, é hiper. Quando ele sobe, é hipo. Sim. Só que ele vai subir e aparecer alto na circulação depois de muito tempo de hipotiroidismo. Então você não pode esperar ou ter um TSH de 5, por exemplo, né, nesse laboratório dela que é 4 e alguma coisa, você tem um TSH de 5 para você começar a suplementar. Porque esse paciente já vai estar mal há muito tempo. Isso precisa ser feito mais cedo. Você tenta primeiro otimizar essa tireoide. Você mesmo acabou de citar até um produto quântico de otimização de tireoide. Sim. Então é óbvio que você não começa suplementando, você tenta otimizar. Isso é bem indicado, né? Sim, você começar a tentar produzir com que as glândulas endócrinas voltem. Antes, né, de otimizar, você tem que tirar parasita e metal pesado. Você sabe muito bem disso. Que é o que nós fazemos. Aliás, por gentileza, pode colocar o nosso telefone aqui, o 5594-7736. O e-mail jcmoldan, viu, Marcelo? Por favor, coloque nosso GC aqui, que é onde nós fazemos a descontaminação de metais, que inclusive atrapalha o funcionamento da tireoide. De tudo. A disparatização, vírus e bactérias, e tem esse produto, né, que é o GHL, que trabalha com esse hipotálamo hipófise, né? Sim. Que é o que vai regularizar, em tese, o funcionamento da tireoide, né? Às vezes é falta de selênio, às vezes é falta de zinco. Então você precisa repor essas coisas e limpar o que você tem de estranho, que é metal tóxico, basicamente, e parasita. Você fez essa limpeza, você tentou estimular, isso não funcionou, você parte para a suplementação. Sim. O controle de temperatura basal é fundamental. É termômetro antigo de coluna, o digital não se presta para isso. Durante 8 minutos na axila, antes do paciente levantar. Tem que estar acima de 36. A temperatura do eutiroideu, de quem tem a tireoide normal, ela está entre 36,6 e 36,9 numa média de 5 dias. Você está com dúvida? Faz a média de 10 dias. Você está com dúvida? Marca todo dia. Faz um sequencial. Porque, inclusive, quando você começar a suplementação, ou você vai observar, tirou metal pesado e parasita, a temperatura melhorou? A média subiu um pouquinho, que estava baixa, você está melhorando? Passo. Sim, porque podia ser um problema de receptor lá adiante. Sim. A produção aqui está toda normal e o receptor está... O lixo está impedindo. Sim. Que o... Como o hormônio que atua é T3, a dosagem do T3 livre e do T3 reverso são fundamentais. Eu acho que o TSH pode até ser, né, desprezado, porque a partir da hora que você suplementa, ele cai a níveis muito baixos e dá uma falsa ilusão de que você estaria hipersuplementando, o que não é verdade. O que não é verdade. E o fato de, quando a gente começa, isso eu tenho experiência clínica, obviamente o senhor também tem, quando a gente começa a dar lugar para o paciente, o TSH tende a subir, porque ele tem um certo estímulo da tireoide. E houve uma limpeza de todas as entradas celulares. Então, com aquela limpeza que o iodo faz, tirando cloro, tirando flúor, tirando chumbo, bromo, né, tirando principalmente os 3 halogenados que ocupam o lugar do iodo, né, com essa limpeza, há uma penetração na célula. Então, isso fica livre e a célula começa a receber o hormônio tiroidiano que está circulando, que antes não entrava na célula. Então, que seria um hipotiroidismo tipo 2, que não aparece nesse exame de sangue convencional. Aí o que acontece? O TS, percebendo que aí está faltando hormônio porque a célula recebeu, porque quem fala com a hipófise é o sangue, sim, não é a célula. Então, ele saiu do sangue, imediatamente a hipófise começa a tentar trabalhar. Se ela for uma hipófise que também não esteja entrando na sua pausa. Porque assim como você tem a tireopausa, você tem a somatopausa. A hipófise também entra em pausa. Então, por isso que nós não podemos esperar sempre uma resposta dela aumentando o TSH. Mas se ela não estiver em pausa, esse TSH sobe.
E cuidado com essa interpretação, porque eu já vi colega fazer uma interpretação errada, que é o seguinte: dizer que o iodo, tá que matando é iodo a tireoide, inorgânico, que é matéria-prima para a tireoide, que ele está destruindo a tireoide, porque ele está confundindo com o iodo orgânico do contraste, que esse sim destrói, ou com o iodo radioativo, que é usado com a finalidade de destruir. Inclusive, no caso dos hipertireoidismo, que funciona muito bem para destruir a tireoide. O nosso questionamento é só que ele vai destruir muita coisa que eu não quero. Né? Perfeito, é um tiro de cartucheira para matar uma formiga que está ali, e eu vou dar um tiro que vai pegar a parede inteira. Matar a pulga. Aliás, essa confusão dos iodos aí, a gente não cansa de ouvir, ou melhor, cansa de ouvir no consultório as pessoas falando isso. Os médicos comentam sobre isso, que na verdade é uma pequena confusão que deve ser esclarecida. O Bernardo Rodrigues manda um abraço. Teve o prazer de conhecê-lo no curso do Dr. Laís sobre câncer. Está te mandando um abraço. E para mim, obrigado, Bernardo, é um prazer contar com a sua participação aqui. Ele pergunta o seguinte: modulação hormonal em mulheres que param com a pílula anticoncepcional, como ela deve ser feita? Isso vai depender da idade dela, né? Eu acho que nesses casos onde você fica em dúvida clínica, você tem que partir para o exame da saliva. Você espera um tempo para ver uma limpeza do corpo, porque principalmente no caso da pílula anticoncepcional, existem resíduos que ficam por semanas. Então eu esperaria uns 45 dias e faria um exame de saliva para poder ajustar essas dosagens todas. Uhum. Quando o paciente não está nessa fase de transição, é um paciente que chega virgem, ou que vai continuar na fase que ele está, por exemplo, está tomando anticoncepcional e vai continuar tomando. Eu não estou prescrevendo anticoncepcional, eu estou aceitando um paciente que já toma e quer continuar tomando. Então, o que a gente faz? Você já sabe que essa paciente tem progesterona baixa, porque não tem ovulação, não tem corpo amarelo na segunda metade do ciclo, não tem o pico da progesterona na segunda metade do ciclo dela. Uhum. Você já vai dar progesterona na segunda metade do ciclo, pelo menos, óbvio. Né? Porque progesterona é um hormônio fundamental na mulher. Eu acho que de todos os hormônios esteroidais é o mais fundamental, inclusive que o próprio estrogênio. Porque o estrogênio, ela vai ganhando um pouco de peso normalmente com o passar dos anos. E ele, por ser produzido no tecido gorduroso, mesmo que o ovário entre em hipofunção, você continua tendo uma taxa de estrogênio. E a preocupação tradicional é em repor estrogênio, através de um não bioidêntico, através de um hormonoide, que é pior ainda. Então você imagina, se o próprio estrogênio endógeno, ele já é proliferativo, você imagina um estrogenoide, um estrogênio exógeno diferente do nosso, com um radical diferente, o estrago a nível de proliferação de tumor que ele pode fazer. Uhum. Então, quando se diz, isso que é importante, cuidado com o hormônio que ele dá câncer, está se referindo a esses hormonóides. O colega tem razão. Não é uma questão de quem tem razão ou quem não tem razão. Uhum. Todos sabemos que esses hormônios industriais, esses hormônios da indústria farmacêutica, que eles são hormônios cancerígenos, a grande maioria. Mas nós não discutimos isso. Existe uma discussão entre quem usa esses hormônios do seguinte: mas vale a pena eu aumentar o risco do câncer através de tantos benefícios de viver bem que eu tenho, porque melhora a qualidade de vida. Isso é verdade. Ou é melhor eu ter uma vida horrorosa e com menos chance de ter câncer, que eu ainda posso ter assim mesmo? Porque quanta gente tem câncer que, olha, não tinha motivo para ter. Claro que tinha, né? Comia açúcar. Mas como esse motivo não está na lista dos oficiais, então ninguém conta isso. Mas esse uso, ele é discutido dentro dos não bioidênticos. Quando você vem para o bioidêntico, você tem que entender que a coisa é o contrário. Ele protege contra o câncer. Já existem trabalhos mostrando que testosterona, por exemplo, no homem, protege a próstata. Até porque o jovem que tem a testosterona alta, antes da testosterona cair, ele não tem problema prostático. Tem homens de determinadas raças, principalmente, espalhadas pelo mundo, que a testosterona se mantém mais alta até uma faixa etária mais avançada. O câncer de próstata é menor, a doença cardíaca é menor, a demência é menor.
Porque a maior quantidade de receptores para testosterona está no miocárdio. No miocárdio. No miocárdio. Eu considero um excelente tratamento para insuficiência cardíaca a testosterona. E para hipertensos também? O hipertenso já é uma outra história, um enrijecimento arterial, né? Então a testosterona vai ajudar no homem a fixar esse cálcio que você vai tirar com K2, com D3, com magnésio, né, da artéria, a levá-lo para o osso. Então a testosterona aí tem um papel ajuda importante também na ajudar fixação. nessa matriz óssea que vai receber esse cálcio para fixá-lo lá. Como a progesterona que faz isso na mulher, não o estrogênio como se pensa. Eu vejo receitar estrogenoide, um estrogênio modificado, para mulheres com osteoporose. Aquilo ali vai funcionar muito pouco. Pelo que eu entendi, então, obviamente que os hormonóides, por ter um componente sintético, portanto não natural, que estimula, na verdade, fortalece esse efeito do hormônio, ele pode eventualmente causar câncer. Aí a questão da discussão no consultório eu mantenho uma vida de má qualidade com menor risco de ter um câncer, ou eu tenho uma qualidade de vida melhor e aumento o risco de câncer? Como é que se sai dessa equação? Essa equação é complexa, por isso que era uma discussão mundial até hoje. E aí se discute com o paciente para tomar essa decisão? Fora dos bioidênticos, como eu não uso esse tipo de hormonóide, eu só trabalho com bioidêntico, eu não tenho esse problema. Mas o senhor falaria que essa é uma discussão que deveria ser tratada no consultório com o paciente para tomar uma decisão? Normalmente é feito assim, o paciente tem que participar, sim, o paciente deve participar disso. Sim. Acabou essa história de que o médico sabe tudo e o paciente só obedece. Sim, isso não existe mais, né? Então tem horas que isso é necessário. O cuidado que precisa ter, que essa relação hoje, o paciente é participativo. Quando a gente fala medicina integrativa, muita gente entende que é uma medicina que integra vários profissionais da saúde, ou todas as especialidades. Eu faço medicina integrativa, então eu mexo com todas as especialidades de um modo geral, né? Mas não é só isso. É a integração das especialidades médicas, onde você olha a saúde, porque saúde é uma unidade corporal, sim. Então não tem especialidade, não tem fronteira. Todas as especialidades são... Porque tem dois jeitos de você tratar o paciente. Tratar cada doença que ele tem. Você tem que tratar fragmentadamente 800 especialidades, para dar sintomático para a doença. Ou você esquece um pouco a doença que ele tem e olha muito mais o paciente. E equilibra o corpo dele. O que a medicina chinesa fala há 5.000 anos. A gente não trata patologias, né? A gente não está preocupado com o apelido de doença, nós tratamos o paciente. Tratando o paciente energeticamente, fisiologicamente, nós estamos tratando todas as patologias. E no mundo moderno... Nós somos especializados em tudo. A acupunturista tem essa vantagem. E no mundo moderno, isso se tornou muito mais complexo, porque quando da medicina chinesa, dos 5.000 anos dela, ou dos 8.000 da Ayurvédica, você tinha um solo fértil, que tinha todos os elementos, não faltava nada. Então essa suplementação que nós fazemos hoje, por exemplo, de magnésio, nunca foi necessária. Não, hoje precisa. Hoje precisa, porque o solo não tem magnésio, então não adianta só comer bem. Não, ali no magnésio nós temos as agressões do agrotóxico, do chumbo na atmosfera por causa dos carros, excesso de impermeabilização com asfalto, cada carro que roda joga micromoléculas de borracha e de petróleo queimado para a atmosfera. Enfim, precisamos nos cuidar. Se cubra, porque o negócio não está fácil, não é isso? O que não pode nessa participação integrativa, que dela fazem parte o profissional, olhando o paciente como um todo, portanto, vendo sob a ótica, como se fosse todas as especialidades têm que ser vistas, mas o que ele está vendo é o corpo humano, o funcionamento de um ser vivo. Você tem a integração da família, que não pode, por exemplo, fumar dentro de casa, que não pode ficar espalhando pó de trigo dentro da casa, porque são coisas que existe contaminação secundária, de glúten e de cigarro. As pessoas falam para mim assim, às vezes a gente faz teste no consultório, fala, pô, deu toxoplasmose. Da onde vem? Da carne suína e do gato. Eu não tenho gato, sou vegetariano. Tá, outro dia nós aprendemos, inclusive, com o professor Cunha, exatamente isso. O gato fez um cocôzinho, aí a mosca pousou ali, pousou na alface da feira, você foi lá, não lavou direito aquele pedacinho, está contaminado. Só de andar descalço na praia.
Só de andar descalço na praia... Quer dizer, então é porque eu não como carne e não tenho gato, então não vai ter toxoplasmose? Vai sim, pode sim. Entrevistei, inclusive tem um depoimento de uma paciente minha, advogada, que autorizou eu falar isso. A gente fez o teste com a Auramiter e assim, Taenia saginata. Não, mas eu fiz um teste, fiz endoscopia, eu fiz exames faz 15 dias. Falei, moça, eu não estou interessado no teu exame aqui, deu positivo, eu vou no meu. Você quer vir aqui ou não? Ah, vamos. Símbio 21. Em 3 dias, ela percebeu nas fezes minhoquinhas amarelas. Colocou Taenia saginata. Outra coisa que é importante a respeito da teníase falar, que com o processo de desnutrição e com o processo de desbiose intestinal, sim, as tênias que antes eram enormes, hoje se tornaram vermes muito menores, muito menos pequenos. de 1 centímetro. Sim, entendeu? E que você manda fazer o exame, quando colhe, e mostra... Se não tiver uma naja lá, eles não acham nada, sim, né? Exatamente isso. Doutor Nave, eu vou pedir para o senhor responder rapidamente, porque temos várias perguntas aqui. Por gentileza, nosso tempo já está correndo. Diego Lemos, boa tarde, Baldão. O programa está maravilhoso, tema muito interessante. Parabéns, obrigado, Diego. Aquela paciente, a Lilian, perguntou o seguinte, aquela da endometriose do TSH0. Ela perguntou se a endometriose tem mais de 1 ano e ela trata com a Lurene, e ela pergunta se a dieta paleo seria recomendada, a paleolítica. A dieta cetogênica real, que é semelhante, né, à paleolítica, ela é a ideal para a espécie humana. Porque o nosso cérebro foi feito para queimar, não foi feito para queimar glicogênio, ele foi feito para queimar corpos cetônicos, tanto que funciona 35% a mais do que isso, quando queimando corpos cetônicos. Você melhora o seu desempenho físico. O cuidado que precisa ter é o seguinte: se você é carbodependente, ou seja, a sua energia é gerada por carboidrato, você tem que ter cuidado com o jejum. As suas atividades, você tem que estar drogado de carboidrato para exercê-las. Você vai fazer atividade física, você tem que ter comido carboidrato, que eu não estou recomendando para ninguém comer carboidrato. Mas se você é dependente, você tem que fazer, senão você vai desmaiar. Mas não tem como desmamar essa dependência? Não, a dependência ela é intencional. Você desmama numa tarde, você encosta o maior carro que você tem da família em casa, tira tudo que tem em casa, doa numa instituição de caridade, passa no mercado, compra, repõe a compra e pronto. Está resolvido o problema. A partir de amanhã ou de hoje à noite, você não consegue mais preparar nenhuma comida que contenha carboidrato. Mas tem que ter a variedade de coisas para ninguém da família reclamar. Proteína? Você vai ter rico em proteína, legumes, vegetais de baixíssimo índice glicêmico e carga glicêmica também. Não basta ser baixo o índice, tem que ser baixa a carga. Quais são eles? Todos esses vegetais, chuchu, abobrinha, vagem, aspargo, brócolis, couve-flor, couve, palmito, berinjela, quiabo, cogumelo. Tira as raízes, você está entendendo? Por causa do carboidrato. Exatamente. Que nós não fomos feitos para comer raízes. Tira a fruta, fica só com abacate, coco e limão. O limão em jejum fundamental, banana. O abacate muito importante. Banana tem carboidrato. Na cetogênica você tem que tirar. Você vai se privar das vitaminas e dos minerais das frutas, mas você vai tê-los nos vegetais. Você não vai ficar sem eles, entendeu? Agora, existe uma resistência. Primeiro, fruta tem a fama de ser saudável. Hoje já tem gente botando a cara na internet para dizer que fruta não é essa coisa, né? É que nem todo mundo tem coragem de falar. Segundo, todo organismo humano, ele é capaz de fazer todo o carboidrato que precisa através da reação da gliconeogênese ou neoglicogênese, né, que é feita a partir de proteína. Tanto precisa ter cuidado, se você exagera na quantidade de proteína, o seu açúcar pode subir no sangue. Porque você vai ter proteína a mais, sobrando, e vai acabar entrando uma quantidade maior de proteína na gliconeogênese. Às vezes você está tratando um diabético. Você tira todos os remédios, entra com a cetogênica e o diabetes baixa. E de repente você percebe que o açúcar começa a subir de novo. Tinha vindo para 98 e está indo para 104, 108, 112 e está subindo. Excesso de proteína? Excesso de proteína. Você manda ele diminuir a proteína e aumentar os vegetais. Então você fala assim, mas chuchu, eu vou comer chuchu? Sim, mas come chuchu à milanesa. Passa no ovo temperado, passa na farinha de quinoa e frita no óleo de coco ou na banha do porco. Pronto. Farinha de outra coisa. Não, aí já começa a ter carboidrato, entendeu? É quinoa, né? É a melhor que tem,
inclusive porque é rica em alimento. Quando você faz essa alimentação saudável, é importante entender que a quantidade de gordura é importante, porque é daí que vai vir a sua energia, entendeu? E você vai usar através da gordura, essa gordura inclusive é nutridora do cérebro, porque a glia que segura os neurônios no cérebro, que antigamente se imaginava que a glia era uma estrutura apenas de sustentação, né? Hoje se sabe que ela é nutridora dos neurônios, que esses neurônios têm célula trônica, eles se reproduzem, e que essa glia é composta 82% de gordura saturada, ou seja, gordura de coco e gordura de bicho, vai tornar prático para o nosso internauta, entendeu? Então o que você precisa? Muita gordura de coco, muita gordura de bicho. Então, gordura não vira colesterol, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gordura não se transforma em colesterol. E colesterol não mata de coração. E colesterol é produzido pelo fígado, quanto necessário, é um protetor, é um marcador de que alguma coisa está errada para produzir muito, e muitas vezes o erro é ingestão alta de carboidrato. O Dr. Cáter tem falado aqui que metade das pessoas que morrem de problemas cardíacos ou de acidente vascular tem colesterol baixo. É proibido falar aqui de colesterol. Eu não aguento mais. Hoje bem mais da metade. As pessoas ainda falam assim, eu não posso fazer isso por causa do colesterol. Aí eu olho e falo, sabe que eu já não tenho paciência para ficar mais explicando isso. Mas e cada roda de amigos... Mas é importante que cada vez mais se fale isso. Nossa, mas tem que dar uma aula, porque e a pessoa ainda quer ter razão, e quer discutir com você, e acha que você está errado. Eu faço o seguinte, Flórida, eu peço difícil, que ache um químico ou bioquímico que me faça uma reação que transforme gordura em colesterol. E me traga essa reação. Olha, como é que nós conseguimos transformar gordura em colesterol? Eu quero aprender como faz. Aí vai dar um troféu bacaninha. Sim. Bom, então, respondendo a Lilian, então a paleo ou a cetogênica é indicada para endometriose. Selmira, devagar, menos, né, Selmira? Mas vamos aqui pequenininho para a gente tentar resolver, porque ela fez várias perguntas aqui. Gostaria de saber por que não melhora. Ela tem hipotireoidismo há 10 anos, faz reposição hoje com Euritóx de 135 miligramas. Mas anda sempre cansada, não consegue perder peso, mesmo com dietas. Devido às minhas reclamações, os médicos me passam 1000 antidepressivos. E eu pioro, e ela piora muito mais. Tem 49 anos apenas e está menopausando há 4 anos. Aí mais pra frente ela pergunta que toma antidepressivos, piora, e as queixas de cansaço, eu acho que ela tem depressão. O que o senhor acha do caso dela? O hipotireoidismo ele é muito tratado como depressão. Como depressão. Eu acho que talvez uma quantidade enorme, não sei precisar, porque como eu não trato depressão dessa forma medicamentosa, eu não saberia precisar. Porque assim, como o parâmetro para ser hipotireoideu é ter um TSH alto, né, e um T4 livre baixo, você continua com hipotireoidismo, com T4 livre bom, como se estivesse bem, o que não significa que ele está virando T3, que é o que me interessa, mas o T3 não está sendo dosado muitas vezes. E o TSH baixo não significa que a dose está alta e está entrando em hipertireoidismo e que você teria que retirar a dose. Então, quando começa a baixar o TSH, que deve ser abandonado a partir da hora que você começa a reposição, você corre o risco de dar uma subdose de T4, né? E sem dar o T3, dificulta mais esse T4 em virar T3, ele tem uma tendência maior em virar T3 reverso. Então, às vezes, esse T3 reverso também não está sendo dosado, não são todos os laboratórios que dosam no Brasil. Você tem um pouco de dificuldade em relação a isso, né? E realmente o quadro de hipotireoidismo se assemelha à depressão. Aí você empurra, põe gasolina azul num Fusca 62, 1.200 e joga ele na ladeira para ver se pega no tranco. Agora, você imagina isso associado a uma coisa que não é praticamente reconhecida nem pesquisada, que é uma fadiga adrenal.
Muito porque bem lembrado. tireoide, pâncreas e adrenal funcionam, é chamada tríade 1 das glândulas, né? Elas cortisol baixo porque já está falido, adrenal, baixa então, cortisol, baixa adrenalina, quer dizer... Você imagina esse quadro, era um quadro que qualquer um olha e diz, isso é depressão. E às vezes o colega que está tratando a depressão, ele até pede um parecer, mas como esse parecer vem baseado na dosagem de TSH e na dosagem de T4 livre, se for usar esses parâmetros, esse paciente está com a reposição ideal. Só que a clínica dele é de hipotiroidismo. Olha, o exame se chama exame complementar de auxílio diagnóstico. O mau relacionamento médico-paciente fez com que os pacientes passassem a acreditar menos no médico e mais no exame. Então, isso com o passar das décadas, isso já tem algumas décadas, o médico começou também a acreditar mais no exame que no paciente. Mais no que ele aprendeu na faculdade, não, mais no exame. O paciente não acredita mais no exame do que no médico? Sim. Quando essa relação começa a ser estabelecida, e toda ação tem uma reação igual e contrária. Então, no raciocínio médico, inconscientemente, o médico começa a acreditar também mais no exame do que no paciente. O paciente conta a história de hipotiroidismo escarrada, entendeu? Ele faz exercício e a face fica avermelhada. O Dr. Cáter fala isso muito bem, né? Ele tem cabelo fraco, tem as unhas fracas que desperam, sente muito frio de manhã. Se você mede a temperatura dele, não chega nem a 36 a temperatura basal dele. Tem preguiça de fazer tudo, não quer sair da cama, domingo levanta meio-dia, se convida à noite para sair, não quer sair, cochila no sofá à noite na frente, quer dormir toda hora durante o dia. Isso é hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ele está contando a história de hipotiroidismo. Fadiga adrenal também, o intestino está preguiçoso, está todo de hipotiroidismo. Eu não posso acreditar no exame, entendeu? Não, ou mesmo que acredite no exame, quer dizer, há outras coisas, né? O senhor estava falando há pouco aí de tratar o indivíduo organicamente, do corpo, daquele ser. E aí nós, como acupunturistas e terapeutas de uma maneira geral, tratamos também a questão emocional, os padrões mentais, os padrões emocionais, né? As cadeias que se colocam, os vícios neurais que se colocam, inclusive no cérebro, na medula, no próprio corpo. Entendemos isso como um dos grandes fatores para o diagnóstico. Estamos acabando o nosso programa e tem um monte de perguntas aqui. Estou meio bravo, hein? Ivana Lima. Olá, Baldan, parabéns pelo trabalho que tem realizado nas redes sociais. Tenho a certeza que sua contribuição é substancial na vida de muitas pessoas que não têm acesso a médicos tão competentes. Tenho hipotireoidismo e faço tratamento há 2 anos com T4. Já foi em 4 médicos diferentes e nenhum passa o T3. Toma Lugol 5% e vários outros suplementos por conta própria. Fez os exames hormonais ontem e a dúvida é o seguinte: posso eu mesma fazer o cálculo e tomar o T3, tendo em vista que já cansei de pedir os mesmos? Eles insistem em dizer que não há necessidade? Obviamente que não, mas não. Eu quero ouvir sua opinião, doutor. Não, obviamente que não. Fazer uma automedicação. Não porque, deve, veja, né? Ela reclama do colega que não está passando o T3, mas ele tem um vasto conhecimento sobre o assunto. É que a linha de opção, e o Brasil não tem essa tradição. Nos Estados Unidos, você vende o T3, não precisa mandar formular, você já tem o T3 pronto, entendeu? Chama, se eu não me engano, Citobel, nos Estados Unidos. Ele tem pronto para vender. E você compra sem receita médica. Lá nos Estados Unidos. Porque eu recebo, às vezes, pacientes no consultório que já compram o T3 dos Estados Unidos e usam. Entendeu? Uhum. Eu prefiro mandar manipular porque eu acerto a dose, né? Porque nem sempre aquela proporção de 1:4 é verdadeira para todo mundo. Então, você seguindo a dosagem do T3 livre, do T4 livre, para efeito de acertar a reposição é importante. Uhum. Só que quando, na prática, você observa o seguinte: quando você dá T3, o T4 vira mais T3. O T3, ele é um hormônio de feedback positivo. Tem 2 hormônios que, quando dados em doses baixas, estimulam o aumento da produção ou conversão nele. São o cortisol e o T3.
A adrenal não está produzindo cortisol. Você dá 10 miligramas para a mulher de manhã, 5 à tarde, ou 20 para o homem de manhã, 10 à tarde, você começa com o tempo a estimulá-la a produzir. Você fala, puxa vida, mas não deu hormônio, mas não deu hormônio, você entendeu? Ela vai começar de novo a produzir. E eu acho porque ela para de produzir tanto, porque ela está está em fadiga. Ela produziu tanto durante tanto tempo, né? Aquele estresse se cronificou e ela não aguentou mais e parou de produzir, entra em fadiga. Enquanto o organismo tem, então ela consegue descansar e volta à atividade. E a ashwagandha é espetacular como modulador. O quê? Ashwagandha, uma erva natural. Erva natural, não conheço. É espetacular. Para estimular o cortisol? Para equilibrar. Ela é moduladora. Se você está na fase ainda aguda do estresse, você está se adaptando ao estresse e está com cortisol alto, ela modera o seu cortisol. E se você está na fase já entrando em fadiga, ela tende a aumentar o seu cortisol. Como é que chama? Ashwagandha. Ashwagandha. Onde acha o ashwagandha? A gente manda manipular. Farmácia de manipulação todas têm. A Simone Arrabal Trigo já tinha feito uma pergunta, não li, Simone, você me desculpe, porque tem muitas questões aqui do pessoal ao vivo. Mas antes do programa, ela falava, preciso fazer a modulação hormonal, mas ainda está fora da realidade da maioria. Os exames são caros e muita gente, inclusive ela, não tem plano de saúde e o SUS, não consegue ver nenhuma luz no fim do túnel de um dia fazer exames de saliva e receitar hormônios bioidênticos por intermédio do SUS. Ela fala que tem todos os sintomas de exaustão adrenal. O que o senhor tem para dizer sobre isso, doutor? Tem vários aspectos. Primeiro, é preciso que o profissional tenha experiência em ver o exame também e em escutar o paciente, que ele não tenha perdido essa virtude, porque o curto tempo de consulta passou a fazer impossível. Hoje em dia, o médico tem um pouco mais de 10 minutos para atender um paciente pela agenda que é montada no convênio que ele atende. Absurdo, né? Então, não tem condição de ouvir. Ele tem que se basear em exame. Mas se você tem experiência, por exemplo, em exame de saliva, com uma boa história, você dá para traçar o perfil hormonal do paciente com essa experiência. E você pode prescrever reposição, mesmo sem o resultado do exame, desde que seja uma relação médico-paciente fiel. O que é o médico relação? É aquela relação que o médico não precisa de um documento para se proteger de um processo do coisa. Porque tem muito exame hoje que é pedido para resguardar o médico. Isso é um absurdo. Não, e depois é um documento que, na verdade, o mais importante é a realidade, mas não é o número do númerozinho. Mas acontece que juridicamente ele tem valor. Sim. Então, na hora que essa relação é quebrada, que não existe mais o paciente, é um cliente que quer ir no PROCON reclamar do médico, entendeu? Que quer falar mal do médico, o médico precisa se respaldar. E hoje isso está uma loucura. Outro dia eu estava conversando com meu filho, que o senhor bem sabe, se formou ano passado. Graças a Deus, na minha clínica não tenho esse problema, mas eu imagino que isso deve ser... Não, hoje na faculdade eles falam isso, eles falam, não, mas eu preciso tomar cuidado para não ser processado, eu preciso... Quer dizer, hoje o médico entrou e aí eu vejo o comportamento médico com bons olhos, até com um certo receio, porque hoje tem receio, o médico tem receio para não ser processado. Quer dizer, ele não se atira em novas probabilidades, porque ele tem receio de que alguma coisa pode não dar certo, e ele ser processado. Outro dia eu atendi um médico que veio de São Bento do Sul, ele me ligou, falou, olha, eu estou com um problema com a minha esposa, tem uma hérnia, me mandou a foto, blá, blá. Falei, vem pra cá, vamos ver o que a gente pode fazer. E eu ganhei ele com isso, ele veio aqui, ele falou, ó, você foi um cara que não foi arrogante, foi humilde, falou, não sei, vem aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Ué, que mal há nisso? Olha, não sei, vamos tentar, vamos fazer o melhor que eu posso. Sim. E vamos ver aonde chega o resultado. Foi maravilhoso o atendimento. Tem uma situação interessante que é a seguinte. O paciente faz o tratamento convencional e o tratamento, uma hora, não vai responder porque, inclusive, ninguém descobriu a vida eterna. Então, uma hora o paciente vai, inclusive, morrer, né? Vai haver uma falência geral de todos os órgãos e ele vai a óbito. Sim. Mas quando ele está fazendo esse tratamento convencional, isso é aceito de uma forma pacífica. É muito interessante quando o paciente faz a opção de não fazer o tratamento convencional e faz um tratamento nutricional, suplementar, hormonal, que não é o mais convencional no Brasil. O que acontece? Por exemplo, ele está tendo uma qualidade de vida excelente, a vida dele melhorou, ele está bem, está disposto, mas o tumor dele não sumiu. Mas se ele continuar naquele ritmo de vida, ele vai viver 20 anos, morrer de outra coisa e não daquele tumor. Mas só o fato do tumor não ter desaparecido, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, olha, esse negócio de comer bem, tirar glúten, não serve para nada, tá vendo? O tumor está lá.
Melhorou a Ou vida, seja, tudo, não né? importa. O importa é o tumor não estar lá. Não importa que ele está numa cama, numa UTI entubado, você entendeu? O jeito que ele está, mas o tumor saiu. Então, essa coisa é que precisa ser perdida. Porque as duas atuações são vistas de forma muito diferente. Quando você quer, através da nutrição, através da alimentação e da suplementação, melhorar a qualidade de vida do paciente, não significa que ele não vai envelhecer, ele vai continuar envelhecendo. Né? O termo anti-envelhecimento que os americanos usam, o anti-age, ele foi muito mal interpretado aqui no Brasil. Ele não é para a pessoa não envelhecer, é para envelhecer com saúde. Né? Com certeza. É essa que é a finalidade. A Jaquelina Ferreira fala, boa tarde, quais são realmente os valores normais do exame de TSH? Um TSH normal seria quanto, doutor Nath? Existe um parâmetro que as pessoas devem Eu conhecer? não me baseio por TSH, eu me baseio por temperatura e por T3 livre. Para mim, são esses os parâmetros para eu ver se o paciente está em hipotiroidismo. Eu doso T3 livre, T3 reverso, os anticorpos antitiroidianos, para ver se ele não está fazendo um Hashimoto, fazendo uma doença autoimune de tireoide. A gente vê pelo T4? Não, você pede o anti-TPO. Anti-TPO. É isso, né? Então, porque os anticorpos da tireoide. Pode ter algum, eu estou falando porque eu ontem mesmo estava conversando com uma colega psicóloga lá do NAIP, onde a gente fez pós-graduação em psicopatologia, estava falando que ela, na verdade, poderia estar com Hashimoto. Não há uma hipervalorização do Hashimoto? Não há hipovalorização. E como o uso abusivo de proteínas estranhas ao corpo, o glúten cada vez mais estranho em maior concentração, a carne queimada, né, porque degrada a proteína. Do churrasco, principalmente com carvão. O leite fervido, você entendeu? O pasteurizado, a temperatura degrada a proteína. O corpo faz um anticorpo contra aquela proteína que é estranha a ele. Um dia esse anticorpo passando pela tireoide, ele acha que a tireoide é aquela proteína lá da reação de Maillard, da carne queimada, ou do leite fervido, ou do glúten, ou da caseína, que a nossa caseína é A1, não é A2. Então, esse anticorpo, ele ataca a tireoide. Nessa hora que isso é doença autoimune. Isso pode acontecer na tireoide, isso pode acontecer no fígado, isso pode acontecer nas articulações, isso pode acontecer na pele. Na artrite, artrose. Sim, você tem doença autoimune em qualquer lugar onde o anticorpo ataque achando que é aquela proteína para qual ele foi fabricado para tentar defender o teu organismo. A caseína principalmente. A caseína, eu não diria principalmente, mas ela é uma das grandes causadoras. Né? E modular isso por intermédio de alimentação não é possível? É possível, existem testes de intolerância alimentar, mas eu acho que alguns produtos alimentícios você não tem mais que discutir. Como o quê, por Eu exemplo? acho que o carboidrato, leite. Né? O leite, o glúten, isso são coisas que têm que ser afastadas para você poder pensar em ter um organismo saudável. Porque a nossa visão não é de querer, olha, eu quero tratar todas as especialidades. Não, eu quero tratar o corpo, para ele não ter doença de nenhuma especialidade. Entendeu? É isso que nós queremos, tratar o corpo. Eu não quero tratar o que o endócrino trata na nutrologia, tratar o que o nefro trata. O que eu quero é deixar um corpo equilibrado, que os órgãos não tenham doença. Se você é ateu, você tem que acreditar no seguinte: o universo jamais iria conspirar para o nosso corpo ser doente. E se você é religioso, o seu Deus jamais iria te castigar com doença. Doença é provocada por alimentação e pensamento. Alimentação e pensamento. E essa conclusão não é minha, é dos cientistas que publicaram em dezembro de 2003 o genoma humano. Eu acho interessantíssimo cientistas descobrirem o genoma humano e falando isso. E a medicina chinesa fala alimento, respiração, emoções e pensamento. Sim. Eu modifico, inclusive, glândulas endócrinas por intermédio das minhas emoções. Você não foi feito para ter doença de jeito nenhum. Tem que ser muito burro para ser doente. Tem que insistir muito. Tem que insistir muito para adquirir a doença. 15 horas e 3 minutos, estouramos nosso tempo, como sempre, aqui o doutor Naif é um grande amigo e que nos permite até umas certas brincadeiras de falar. Aqui tem mais perguntas, aqui eu te passo depois por e-mail. E doutor Naif, a gente vai responder, Ivana Lima, Jaqueline Ferreira, enfim, eu quero agradecer a participação de todos, realmente, muito obrigado pela participação, pela assistência, pela participação, pelas perguntas. O doutor Naif vai voltar em breve, cada um mês e meio, está sempre aqui com a gente, né?
E mandem questões, mandem perguntas, até para orientar nós nas nossas pautas. E a gente vai sempre continuar levantando temas polêmicos, tratando, elucidando, porque aqui nesse debate, nessa conversa, com certeza todos ganhamos, né? O Salutes existe em junho, vai fazer 8 anos no ar. E eu costumo, as pessoas falam, que maravilha de programa, que todo mundo elogia. E eu sou muito egoísta, porque na verdade quem mais ganha com a edição do Salutes sou eu. Primeiro que eu aprendo muito com nossos entrevistados, que são tops, normalmente são pessoas grandes profissionais, e mais, como eu sou muito atrevido, arrogante eu não diria, mas atrevido bastante. Então as técnicas e as coisas que eu acabo aprendendo aqui eu levo para minha prática clínica. Então assim foi, assim está sendo, inclusive com a doutora Emiko, nós falamos sobre terapia neural, tratamento com procaína. Eu já estou praticando, já estou fazendo, e vou fazer o curso, e estamos fazendo o curso de pós-graduação, e a gente está sempre crescendo aqui, num constante, né? Isso que eu acho que é a grande sacada do programa Salutes. O maior privilegiado disso tudo sou eu mesmo, e obviamente todos os internautas. E eu tenho certeza, doutor, eu estava conversando com as psicólogas amigas ontem do Instituto Sem Grilo, que tem um trabalho social maravilhoso, junto com o Einstein, Albert Einstein, no hospital, para pessoas carentes, tem um trabalho maravilhoso. E estávamos discutindo exatamente isso. Nunca a saúde, eu vejo, nesses 8 anos de programa, eu nunca vi a saúde dar saltos e mais saltos. Com cloreto de sódio para autismo, com a procaína para terapia neural, os avanços da acupuntura com outros procedimentos médicos, e a nutrologia, e mais pesquisas. O senhor concorda comigo? Sim. Né? A saúde está dando saltos maravilhosos. Sim. E no sentido de adaptar a vida moderna às condições, sem alterar as condições naturais para as quais o nosso corpo foi feito. Voltando, na verdade, né? Mas adaptado à vida moderna. Sim, por exemplo, nós sim. temos que trabalhar com esses emissores de energia eletromagnética. Grandes poluidores. Sim, nós temos que usar o Neutrix, nós temos que andar descalço na praia, embora corra o risco de adquirir toxoplasmose, mas você tem que descarregar a sua energia eletromagnética, porque lá você tem a terra, você tem o sal e tem a água, que são condutores elétricos espetaculares, né? E você não pode deixar de usar o seu computador, o seu notebook. Ele é necessário. O celular, você tem necessidade de usar. Sim. Não coloque no seu coração, coloque ele longe de você, deixa na bolsa, deixa na pasta, não deixa ele colado aqui, porque esse eletromagnetismo, e o coração é um órgão eletricamente controlado, esse eletromagnetismo interfere futuramente, esse acúmulo vai interferir inclusive no próprio ritmo cardíaco. Então é importante que não se use celular no bolso, isso é uma outra dica, que não tem a ver com os hormônios. E acho que sim, já que o horário foi extrapolado, eu acho que nós temos que dizer o seguinte: se você está fazendo sua suplementação hormonal equilibrada, se você está fazendo isso principalmente com hormônios verdadeiros, hormônios isomoleculares, ou hormônio base, como os farmacêuticos chamam, né, que são do ramo. A outra coisa importante é que o médico, ele precisa ter um grupo de farmacêuticos nos quais ele confia e sabe que trabalham com esse tipo de produto. Porque assim como em todas as áreas da saúde, os bioidênticos no Brasil muitas vezes não são reconhecidos, eles podem não ser também tão reconhecidos na própria área farmacológica, entendeu? E haver uma confusão também lá entre hormônio, que eu vou chamar aqui de bioidêntico e não bioidêntico, né? Tá certo. Muito obrigado, Dr. Naif, pela sua presença. E tem que fechar o consultório, a agenda do consultório para estar presente com a gente. Sempre, na verdade, é um período de trabalho. Né? É um grande prazer. É um grande prazer. As pessoas que querem falar com você, e-mail... Essa comunicação a gente evita dar, porque isso por questões éticas nós não podemos fazer isso. Questões éticas e pela pressão também de um determinado órgão que chama-se Conselho Federal de Medicina, que proíbe também, inclusive, os médicos, que é um absurdo total, né? No meu modo de entender, é um absurdo total. Então, o médico é um profissional, ele obviamente não tem que ficar fazendo propaganda, olha como eu sou bom, né? Sabe o que acontece? Olha como eu sou bom, faço do nó em pingo d'água. Seu programa tem a finalidade de melhorar a saúde, de esclarecimento e melhorar a saúde. Né? Essa é a finalidade. Mas, de repente, a gente não sabe, vai que existem programas que têm finalidade estritamente comercial, né? Então, de certa forma, é uma forma de preservar. O justo tem que sempre pagar um pouquinho pelo pecador.
Eu acho que isso faz parte. Então nós estamos na parte Porque dos justos. se o pecador for receber benesse do justo, a coisa vai degringolar. Sim. E você conseguir um equilíbrio exato, eu acho impossível, seria atingir a perfeição. Estamos perto. Então, Ali. melhor que nos prejudiquem um pouco, mas que não deixem, no geral, que coisas maléficas proliferem, né? Ele sempre fala isso e é verdade, né? Quer dizer, o Botafogo ele vem lá e apaga, dá uma jogo de cintura. Muito prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é meu, acredite. A casa prazer é e uma honra. Casa é nossa, você sabe bem disso. E daqui um mês... Toda vez que eu vejo seus entrevistados aqui, eu falo, nossa, e ele me convidou para ir lá, com esse monte de cara bom que vai lá, entendeu? Não, você também está na gosto lista. muito. Aqui só entra gente do primeiro time, só entra gente boa aqui, do primeiro time. Senão não entra. Às vezes a pessoa quer, eu olho e falo, não. Mas por quê? Por que não? Ah, por quê? Porque não. É não. Acabou. Só isso basta. Semana que vem estamos aqui, vou preparar um tema especial para a semana que vem. Vou fazer um programa bem bacana. A doutora Tanit vai voltar a vir aqui falar sobre medicina e espiritualidade. Falou sobre zumbido e espiritualidade. Ele já está marcado daqui 2 semanas. Tem uma série de novidades que a gente vai trazer aqui no Saludos. Fiquem sempre atentos, toda segunda, 14 horas, ao vivo. www.alltv.com.br. Boa semana a todos, muito obrigado pela audiência e participação. Até segunda.